discípulo desses discípulos, então, que era o Benoît Hamir, que veio para o Brasil. Percebe? Então, a importância... A história do Benoît foi... A importância... Mas não veio perseguido, não foi fugido, não. Foi Dom Pedro que puxou ele de lá para cá. Ele veio mesmo para fazer esse trabalho, né? Você falou várias vezes de Esperanto. Tem alguma proximidade entre a homeopatia e o Esperanto ou são duas paixões tuas, quer dizer, que não tem relação íntima, é você que atrai as duas para perto de você? Esse problema do Esperanto é uma questão aí da língua, né? Que também sempre foi uma coisa preocupante, assim, em relação à língua. Quer dizer, por exemplo, para nós, aí na homeopatia, na verdade, eu passei de uma geração de mudança de língua predominante. Quer dizer, na nossa época, a língua predominante era o francês, né? A sua, né? Eu já não peguei tanto. Pois é. Sou um pouquinho mais jovem, eu sou uns 6 meses. Então... eu não tive aula de francês. Acho que eu tive no primeiro primário só, e depois já era... Pois é, nós estudamos latim, 4 anos de latim, mais 6 anos de francês, né? Inglês, espanhol. Nosso tempo estudamos toda essa diversidade linguística, né? E aí começou essa coisa também do inglês invadir e pressionar, e a gente vê que estava muita coisa, veio junto com o período militar. Medicamento também, veio junto com o inglês. Exatamente, e começou a gente ver uma série de sucateamento de coisas, né? Que eu comecei a preocupar com essa questão da língua, carregar toda essa problemática, né? E aí que eu cheguei, então, no ponto de ver que havia uma opção, né, que é o Esperanto como língua. Foi através de uma cliente mesmo que eu tive contato com o Esperanto, né? Ela chegou para mim, falou que queria uma informação sobre a homeopatia, que ela podia passar para o Esperanto e divulgar nas revistas esperantistas e tal, né? Aí eu fui lá, meditei, pensei bem sobre o assunto, era uma coisa que eu já tinha preocupação, esse negócio de língua, e eu resolvi, falei, não, nós vamos então adotar o Esperanto aqui como língua oficial do nosso trabalho. E realmente, porque aí a gente abre um outro leque de coisas, de trabalho, e realmente você, veja bem, o esperantista já tem uma outra mentalidade, uma outra visão de mundo, das coisas, né? Porque você vê que numa situação atual sempre gera essa prepotência do país que tem a língua dominante, né? E ele não se digna a aprender outra língua e tal, e acho que você tem a obrigação de aprender o inglês, né? E tudo é forçado nesse sentido. A gente publica a revista, a gente sabe como são essas coisas. Existe realmente todo um sistema. O Brasil gasta bilhões, não sei quanto aí, nessa coisa para traduzir para o inglês, para eles receber a informação de mão beijada, sem investir em nada, né? E depois ainda trabalhar contra a gente. Quer dizer, na verdade, a gente tem que respeitar melhor essa diversidade linguística, né? E buscar um esquema que não seja... que seja mais equilibrado, né? Mais democrático nesse sentido. E essa democracia eu encontrei aí no Esperanto, né? Eu vi que havia mais possibilidade disso aí. E é uma língua fácil de aprender, não? Sim, exatamente. Essa foi a grande genialidade do Zamenhof. Ele era médico, né? Era oftalmologista, um homem de visão, né? Então, ele... Gostei dessa. Oftalmologista é homem de visão. Isso é muito boa. Né? Então ele enxergou essa questão, quer dizer, falou, porque houve um período que era o latim, né? Mas o latim tem uma gramática muito complexa, você passa a vida inteira estudando latim, né? Então a genialidade dele foi essa: você fazer um código, uma gramática simplificada que você pode aprender em pouco tempo, né? A gramática realmente é simples, num dia você aprende. Depois o resto é formar vocabulário, etc., entender, porque você tem certas regrinhas que você mesmo pode montar palavras assim, no estilo do alemão, né, por exemplo. Né? Então, como assim? Prefixo? Você pega 2 radicais e monta uma palavra. Então o outro entende o que você está falando, entendeu? Então, por exemplo, dá um exemplo. Por exemplo, existe em Esperanto uma coisa, um radical que chama ilo. Ilo quer dizer um instrumento qualquer, né? E aí você junta o verbo, você tem o instrumento que serve para o verbo, entendeu?
Então, por exemplo, curat é curar, né? Curacilo quer dizer um medicamento, quer dizer um instrumento para curar, entendeu? Então, com isso você monta muitas palavras, assim, que você conhecendo essas regrinhas, mesmo que você não saiba a palavra, você usa os dois radicais e monta a palavra e qualquer pessoa entende. A interpretação fica mais simples, né? Exato, entendeu? Ela então, trabalha com a correlação de... O alemão faz isso, né? Só que o problema do alemão é a gramática, que é complexa também, né? Muitas exceções, essas coisas. Então, isso foi a grande genialidade dele, entender que uma língua, para você aprender, para ser a segunda língua, né, de todos os povos, ela tem que ser simples, você tem que ter uma gramática simples, fácil de aprender, né? Então, ele simplificou, ele fez uma língua regular, não tem exceção. Você aprendeu as regras, é sempre aquilo lá. Não muda nada. Né? Então, é um dia que você tem que estudar as regras. Decorou aquilo lá, acabou. Depois é o vocabulário só. Quantas pessoas falam Esperanto e entendem? A estimativa que existe aí, atual, é mais ou menos de 10 milhões que existem no mundo aí, né? Então, hoje, praticamente, todos os países têm associações de Esperanto, têm, assim, sociedades, clubes, essas coisas, né? Que fazem publicações, que editam revistas, livros, enfim. Existem coisas que são publicadas diretamente em Esperanto, existem obras que são passadas da língua nacional para o Esperanto, né? Então, por exemplo, os Lusíadas, essas coisas todas já estão publicadas em Esperanto aí. Ela já esteve, digamos, em maior evidência do que hoje ou é impressão minha? Não, teve períodos, aí depende do país também, né? Porque houve países em que houve uma perseguição, né? O Hitler, por exemplo, esse pessoal andou perseguindo os esperantistas porque as informações vazavam, né? Então... É uma língua desconhecida, né? Quer dizer, qualquer língua desconhecida estava decapitando para cortar não só a língua, mas o resto que pensava, né? Então, houve algumas perseguições nesse sentido, que de certo modo influiu, mas foi retomado, né? E hoje a Alemanha, por exemplo, tem uma estrutura muito boa assim, de Esperanto, né? Coisa bem organizada, né? Entende? Quer dizer, esse trabalho que a gente fez aqui de documentação do Hahnemann foi feito com a ajuda do movimento esperantista, né? Que você teve mais acesso... Não, e tudo, aquela organização germânica, né? Quer dizer, então, eu tive contato com uma pessoa da cidade de Stuttgart. Essa pessoa fez todo o planejamento da viagem, ele entrou em contato com todas as cidades que eu desejava visitar, já contactou o esperantista da cidade, o que eu queria na cidade, onde eles queriam ir. Então, ele já me mandou previamente todo o trajeto, a programação da viagem, quer dizer, já pegava o trem na hora tal, saía na hora certa, né? Chegava na hora certa na outra cidade, já tinha uma pessoa com bandeirinha lá me esperando, entendeu? E assim foi feito todo o trajeto e eu consegui fazer todo esse trabalho através do movimento esperantista, que outra língua provavelmente eu não conseguiria o mesmo curso. É mais difícil, né? E o museu oferece esse curso de Esperanto também, não? Sim, também. Esse museu, mas onde que é o museu? Fala pra gente, nosso público, a maior parte dele com certeza não conhece o museu, não sabe onde se encontra. O museu fica aqui na Rua Américo Brasiliense, quase esquina com a Independência, né? Fica entre a Floriano e a Independência. É isso? Isso. Ah, legal. Podemos acesso livre? Sim, todos estão convidados. O museu fica aberto à visitação, né? E além disso também para grupos, né? E agora nós estamos fazendo também uma integração com o sítio do Pica-Pau, lá de Taubaté, porque aí também é outra coisa da história da homeopatia interessante. Saci fala Esperanto também, não? Saci fala Esperanto também? Não, que Monteiro Lobato foi um grande divulgador da homeopatia, né? Ele foi, pode-se dizer, um curandeiro mesmo, mas divulgou bastante ali no Vale do Paraíba. E nas obras dele tem essas referências. Na Parca de Clery, principalmente, ele conta, inclusive, os casos que ele curou e tal, que ele divulgava ali. Ele fez curandeirismo mesmo. Legal. Né? E toda essa história, tudo isso a gente está documentando também, montando painéis, tudo, né? E estamos fazendo um trabalho conjunto lá. Então, legal, Exalto. Agora me dá o endereço certinho. Américo Brasiliense, número... 1418. 1418. Então, gente, todo mundo convidado que quiser conhecer mais de perto e mais profundamente a homeopatia, o Dr. Exalto está abrindo as portas do centro, do museu. Eu queria agradecer ao senhor, acabou o nosso tempo, poderíamos conversar aqui horas, com certeza. E espero que tenha sido interessante para os senhores. Você, né, senhor?
esse contato com o nosso público e espero que vocês tenham aproveitado também. Obrigado, Isal. Espero que você volte outras vezes. Agradeço aí, estamos aí à disposição. Legal, gente. Tchau. Até a próxima semana.